Rodrigo Carelli, bom, diretor de núcleo aqui de reality shows da Record, e a Record está apostando forte no segmento. Sim, a Record virou um segmento muito caro, a Record, porque a Record gosta muito de trabalhar o reality show. Eu acho que o reality show virou uma referência para o público de televisão no Brasil. O público de televisão no Brasil gosta de se ver na tela. E quando você vê pessoas de verdade, né, a história de pessoas reais dentro de uma competição, eu acho que o público brasileiro se identifica demais. Eu acho que a gente soube captar esse espaço, né, esse nicho, né, que se abriu na televisão brasileira para isso. E a gente percebe também a variedade de assuntos que podem ser tratados num reality show. Né? E quais são os diferenciais que a Record tem em relação à própria concorrência, ou até mesmo em relação ao que é feito fora, vocês conseguem adaptar ao jeito de vocês, ao estilo Record? Uma coisa que a gente tem buscado sempre é privilegiar e aumentar cada vez mais o storytelling, que a gente chama, né? Contar a história de quem está participando, né? Sendo o programa de gastronomia, sendo um programa de música, ou sendo um reality show de confinamento normal, o que a gente quer é que as pessoas conheçam aquelas pessoas, não só o profissional de gastronomia, não só o cantor, né? Então, em todos os nossos programas, no The Fora a gente fez isso também, a gente capricha isso, eu acho que esse é o nosso diferencial na Record, a gente capricha na parte do contar a história daquele participante, né? A parte de storytelling, né? Então a gente mostra mais a história de vida daquele cantor antes dele cantar, a gente mostra mais a história de vida e o convívio entre os competidores do Top Chef antes deles irem para o fogão propriamente dito, porque aí quando eles vão para o fogão, você já sabe quem é aquela pessoa. Então eu acho que esse é o diferencial da Record, a gente preza muito o lado humano do participante. É isso que eu ia falar, humanização, conhecer, se aproximar, empatia. Exato, a empatia, o lado humano, a gente mostrar quem é aquela pessoa antes daquele competidor, antes dele ser um competidor. Top Chef, o grande diferencial aí, um dos, aliás, é o confinamento. Mas o foco não é tanto o confinamento. Não. O confinamento ele vai acabar sendo uma parte, em termos de tempo de arte do programa, uma parte pequena até, o confinamento em si na casa. Mas ele detona várias outras coisas, entendeu? A partir do confinamento, criaram-se vínculos ali entre as pessoas, entre os participantes, que isso vai repercutir na hora das provas, entendeu? Então é mais por isso, é mais como um estopim de uma coisa do que propriamente um volume grande de conteúdo dentro da casa. A casa existe para eles estarem isolados do resto do mundo, estarem focados na história da competição, para a gente conhecer como que eles convivem uns com os outros, para depois, na hora da prova, a gente ver o que isso reflete, entendeu? Bom, você tem uma experiência grande, passou pela MTV e outros veículos também. Essa linguagem da MTV, você consegue trazer para a Record e misturar esses públicos? Olha, eu não sei se é exatamente uma linguagem de MTV, mas eu sempre prezei muito pela estética. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de conseguir trazer para os meus produtos na Record, para a linguagem da Record, é uma qualidade estética e de linguagem e de edição, sabe? De um nível alto, que eu acho que o público brasileiro sabe identificar isso, gosta, entende essa qualidade, né? A gente não pode nivelar por baixo, a gente tem que nivelar por cima e tanto no conteúdo, tanto no nível dos participantes, no nível dos jurados e tal, mas também na estética, no jeito que a gente vai apresentar isso para o público, né? A pessoa que está em casa à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, você tem que dar um produto bem acabado, bem elaborado para esse público. O grande público já conhece um pouquinho do Felipe Bronze pelos canais a cabo. Mas qual é o diferencial? Ele precisou mudar alguma coisa para falar com o público da TV aberta? Não, a gente quis o Felipe Bronze do jeito que ele é, porque a gente já conhecia ele da TV a cabo e depois conhecemos pessoalmente, uma pessoa realmente com uma bagagem muito grande e que tem que sabe muito bem lidar com a câmera, sabe muito bem falar com o público, né?
Então não é um outro Felipe Bronze, é o mesmo Felipe Bronze. O que é diferente é o tamanho do programa, né? Que é um programa, uma produção muito maior, né? Uma estrutura muito maior e que ele lidou incrivelmente bem com essa estrutura grande, ele e os outros jurados, mas ele capitaneando isso, e ele tem uma noção muito grande do timing de televisão, né? Por exemplo, na hora de dar os resultados, ele sabe fazer o suspense, que você não sabe se ele está gostando ou se ele está gostando, né? De uma maneira incrível. Assim. Ele tem um humor também, a Pina Coletiva, por exemplo, ele tem umas pitadas de humor interessantes. Ele tem uma inteligência rápida, um humor rápido, e ele e o Emanuel juntos, assim, era só o tempo inteiro um tirando sarro do outro, assim, e tal, e a Aileen Impondo o jeito dele? Não, é assim, o Felipe e o Manuel sempre muito brincalhões e tal, e a Aileen colocando ordem. Ah, sim. Entendeu? A Aileen tá sempre lá colocando ordem e tal, que é outro achado, a Aileen também, é incrível. A gente estava querendo muito achar um crítico, né? E a gente procurou muita gente. Quando a gente chegou na Aileen, a gente fez um teste com ela, que foi muito impressionante. A gente chamou ela para fazer um teste, mas mais para saber um pouco mais dela, para ela falar um pouco. E ela arrasou, assim, parecia que ela fazia televisão há anos, entendeu? Assim, fala muito bem, é muito articulada, sabe muito o que quer, o que gosta, entendeu? E teve esse momento que eu contei aqui, quando encontraram os três, e ela de cara, ela já criticou a cadeira do restaurante do Felipe, e aí a resposta dele, e aí como o Emanuel entra na história e tal, eu falei, nossa, isso vai ser um sucesso. Nesse momento eu já sabia que era um sucesso. Tem uma química já, né? Química instantânea. Os participantes, são 16, eu senti falta de pessoas da região sul e centro-oeste, mas também tem pessoas que moram fora do Brasil. E essa diversidade, tanto internacional quanto nacional, norte, nordeste, sudeste, mostra o quanto a culinária brasileira é diversa e o público pode aprender. A culinária brasileira é diversa, a culinária brasileira, o profissional de gastronomia, de culinária brasileiro é muito reconhecido fora do Brasil, né? Tanto que a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil e um que é francês, sendo que o francês trabalha aqui e vários dos brasileiros trabalham fora. E tem histórias incríveis, assim, e são pessoas que estiveram realmente do lado e trabalhando ou com celebridades. A gente tem uma menina que cozinhou para Madonna, etc. Ou que cozinharam para celebridades, ou que trabalharam do lado dos maiores chefes do mundo mesmo. E mesmo os que não trabalharam fora, têm um currículo invejável para o Brasil. Alguns já tiveram seus próprios restaurantes, ou têm o seu próprio restaurante. Então, assim, é um nível altíssimo. Mas o que você tinha perguntado mesmo? A diversidade, né? Então, nós procuramos, teve gente inscrita de todos os lugares do Brasil, só que esse não foi um ponto de corte. A gente escolheu a pessoa pelo currículo dela, pela personagem que ela é e pelo teste que ela fez, porque a gente fez um teste, uma prova mesmo, culinária com eles. Eles tiveram que fazer pratos para a nossa equipe de gastronomia, né? Da qual os três não faziam parte, a nossa equipe de backstage de gastronomia, e eles foram pontuados. Então foi uma mistura dessa pontuação nesse teste, mais o currículo, mais a entrevista que a gente teve com eles para entender a personalidade deles. Isso que fez a gente escolher, então acabou que não deu para contemplar todas as regiões do Brasil. Não. Agora, para encerrar, 2019, pós-carnaval, o que a gente pode esperar de reality show na Record? Muita coisa. Vamos lá. Terminando agora o The Four, começa o Top Chef. Aí tem o Power Couple, a gente vai ter a gente vai fazer o Dancing em julho. É em julho já, o Dancing. Aí depois a gente vai ter Canta Comigo e A Fazenda. Power Couple? Power Couple, não falei Power Couple? Não, falei. Falou? Terminando aqui é Top Chef, depois Power Couple, depois Dancing, Brasil, Canta Comigo e A Fazenda. Ótimo, obrigado.